Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que está assim bombando na internet, que é a questão da autonomia. Vou falar da autonomia médica, mas também a autonomia que interessa a nós professores, que é a autonomia pedagógica. Para quem não me conhece, sou Caio Fayad, sou formado em Química em Letras e aqui eu trato de alguns temas relacionados à minha pesquisa, que é Química, Literatura negro-brasileira e africana de língua portuguesa e Educação das relações étnico-raciais. De vez em quando eu apareço com alguns vídeos aqui tratando de forma opinativa alguns pontos específicos. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou falar sobre a CPI da Covid mais uma vez. Mas antes de ir para esse assunto, eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que estão ajudando o canal a se manter, a partir do apoia.c/CaioFayad e também pelo Pix profcaiofayad@gmail.com. Também gostaria de fazer um convite para vocês irem lá no Instagram e seguir @FayadCaio, porque muitas questões da CPI da Covid eu estou colocando lá. Eu estou fazendo trechos, colocando ou no Reels ou no IGTV, que aí dá pra gente pegar um ponto específico e discutir aquilo particularmente. Eu ia fazer isso lá sobre esse tema, eu falei assim, não, deixa eu trazer pro YouTube, porque eu acho que precisa de um vídeo um pouquinho maior. Nós estamos aí vivendo um momento bastante complicado em relação à pandemia, por conta que a CPI está nos mostrando algumas coisas interessantes da forma como este governo optou por comandar, por fazer a gestão da saúde no Brasil. Nós estamos vendo que existiu ou ainda existe um certo comitê paralelo, e esse comitê paralelo, eles se basearam por uma ciência, digamos assim, não de boa qualidade, e por isso foi optado por uma série de medicamentos que eles chamaram sobre um guarda-chuva de chamado tratamento precoce. Esse tratamento precoce, acho que é muito bom a gente ter isso em mente, porque ele tinha como principal função fazer com que as pessoas elas relaxassem em relação à Covid e fossem trabalhar, porque isso não afetaria o quê? A economia. Isso tá me pegando bastante, eu acho que eu vou trazer esse tema para cá, porque todas as decisões sempre vai cair na economia. E é engraçado que o Paulo Guedes até agora não foi chamado para fazer nenhum tipo de depoimento na CPI da Covid. Mas deixa isso para um outro vídeo que eu vou gostar de falar para vocês sobre, inclusive, algumas respostas que alguns depoentes deram em relação à CPI da Covid relacionando com economia. O que eu quero falar aqui hoje é que, uma vez que esse governo se baseou no tratamento precoce, a gente teve diversas entidades, inclusive entidades médicas, que deveriam se basear na ciência, também apoiando essa ideia do tratamento precoce. Então nós tivemos aqui uma política pública que foi implementada por meio não da ciência, mas sim por ideologia, por uma ideologia política que está governando atualmente esse país. Dito isso, e vendo isso sobre essa perspectiva, precisou se reafirmar algo que a gente até pouco tempo não falava sobre, que é a autonomia médica. De acordo com essa ideia implementada e defendida pelos bolsonaristas, o médico tem autonomia. Se o médico tem autonomia, mesmo não tendo comprovação científica de que a cloroquina, que a ivermectina são remédios apropriados para o tratamento da doença da Covid, o médico, tendo autonomia, ele pode fazer esse tipo de prescrição. E, obviamente, quando chega na ponta, os médicos alinhados a uma ideologia política irão fazer essa prescrição, e os médicos que não estão cegos por essa ideologia e entendem que o seu trabalho tem que ser baseado na ciência, eles não vão fazer. O que eu quero discutir aqui hoje com vocês é essa ideia da autonomia, que é uma ideia que me preocupa bastante. Felizmente, nesta quarta-feira, dia 2 de junho, eu estou gravando no dia 3 de junho esse vídeo,
nós tivemos o depoimento da Luana Araújo, que foi uma infectologista que foi cogitada para fazer parte dentro da equipe do atual ministro da Saúde, que é o Antônio Queiroga, ou Queiroga. E o que aconteceu? Ela ficou só 10 dias. Ela ficou só 10 dias porque o pensamento dela, eu não conheço essa médica, não sei qual é a linha política que ela segue, porém, contudo, entretanto, ela fez algo que se espera de uma cientista, que é se basear no conhecimento científico. Na CPI da Covid, ela fez alguns apontamentos importantes em relação à autonomia. A medicina não é uma ciência exata, né? A gente diz que tanto na medicina quanto no amor, nem sempre nem nunca. Mas existem caminhos que a estatística nos ajuda a compreender, que são os caminhos mais claros de benefício para o paciente. A autonomia médica entra aí. Nós usamos a análise desse conjunto de informações e aí eu individualizo isso para o meu paciente. Por exemplo, eu preciso fazer uma medicação específica para ele, que é o que a ciência diz que é a primeira opção para tratar determinada doença, mas meu paciente é alérgico. Então, o que a autonomia me permite? Me permite escolher uma segunda opção, uma terceira opção, entendendo o tempo inteiro o risco e o benefício de cada uma delas. E é obrigação minha repassar isso para o meu paciente para que ele entenda, porque a relação médico-paciente não é uma relação autocrática, ela é uma relação de parceria. Então, eu explico para ele, ele entende, a gente discute e a gente chega num consenso sobre qual é a melhor situação. Independente dele aceitar isso ou não, a responsabilidade como profissional é minha, não é do paciente. O paciente não pode ser obrigado a isso, mas o médico é obrigado a responder pelos seus atos. Então, eu cheguei a citar aqui no começo, a autonomia, ela não está acima da ciência, ela não é um cheque em branco, ela não é uma licença para experimentação. Ela precisa ser baseada em plausibilidade teórica, no conjunto de evidências, na ética e na responsabilização. Se nisso tudo você ainda compreender que vale a pena a sua decisão, você tem o direito de decidir. Está lá. Mas isso não significa que você não responda por ela. Então ela deixa entender que autonomia não é liberdade plena. Autonomia não é uma licença para experimentação. E a gente viu isso, né, pessoal? A gente viu médica colocando cloroquina no nebulizador, que matou pessoas. A gente viu médicos receitando tratamento que não tem comprovação científica. E eu falei no vídeo anterior que médico não é cientista, porém a medicina é uma área científica. Então o trabalho tem que ser sim pautado pela ciência. Agora, uma vez que o médico não é cientista, uma vez que o médico não tem autorização para fazer experimentos científicos com os seus pacientes, aqui não cabe essa ideia de que os bolsonaristas tentam passar que o médico pode tudo. E aí eu acabei tendo um insight, né? Porque professor também tem autonomia pedagógica. Agora, se um professor decidir usar a palmatória como método de ensino, você pode ter certeza que vai ter vários, e com razão, né, sindicatos, vamos ter pais reclamando disso. E por quê? Porque o método da palmatória, ele não é um método mais aceito dentro a pesquisa educacional. Ninguém mais em sã consciência entende como do passado, se é que existe esse entendimento, mas que o uso era recorrente, de que se você apanhasse, se você errasse durante o seu aprendizado, que isso melhoraria o seu desempenho na escola. Ou seja, embora um professor tenha autonomia pedagógica, ele não pode fazer tudo que está na cabeça dele, do que ele acha interessante. É por essa lógica, entendendo um pouco essa analogia da educação, fica mais fácil para a gente entender o porquê que autonomia não é liberdade plena. Por que a autonomia médica não dá o direito para médicos prescreverem tratamento que não tem comprovação científica. É interessante, então, a gente pensar
que a autonomia ela não é exclusividade de quem se forma em medicina. Vários cursos, os seus profissionais possuem autonomia para exercer a sua profissão. E como eu venho dizendo aqui, no caso das carreiras científicas, a sua autonomia ela tem como baliza, ela tem como limite aquilo que a ciência daquele momento diz que é o mais correto. É interessante a gente pensar que algumas profissões essa autonomia é recusada, enquanto que em outras profissões essa autonomia é supervalorizada, que é justamente o ponto que eu quero colocar aqui. É a gente pensar no o que leva o professor ou a carreira docente ter a sua autonomia questionada, porque quando a gente leva a sociedade como um todo, ela de fato ela não estimula que outras pessoas virem professor, porque é uma carreira que é desestimulada no país. No caso específico desse grupo ideológico da extrema-direita, eles querem acabar, inclusive, com o modo como o professor leciona, querem impor o modo deles de como o professor deve lecionar. No caso dos médicos, nós temos essa supervalorização, como eu tô dizendo, e aí esse mesmo grupo, nesse contexto atual, eles querem mais ainda valorizar essa autonomia, porque eles querem que aquilo que eles predigam que é o correto para tratar da pandemia seja em si executada. E aí me vem na cabeça assim, se o professor a autonomia é rechaçada e o médico a autonomia é supervalorizada, eu acho que é importante a gente pensar também nessa questão de autonomia e por uma discussão de classe. Afinal, quem é o sujeito que normalmente busca a carreira docente e quem é o sujeito que busca a carreira médica? Então, quando a gente pensa também nessa autonomia, ela não está só relacionada à carreira, mas sim a quem executa essa carreira. Então, pensar que a carreira docente, de fato, ela é destinada nessa sociedade a pessoas com menor poder aquisitivo, e se a gente também poder pensar que das carreiras do ensino superior é a carreira com menor poder aquisitivo, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, esse tipo de classe tem que ser subordinada, enquanto que a carreira da medicina, que é a carreira da elite, onde se paga uma fortuna de mensalidades, alguns, né, chega até, a gente já viu no Fantástico isso, né, uma mulher negra que foi escravizada, e todo o dinheiro dela de um casamento arranjado era usado para pagar um curso de medicina que era em torno de 6 mil reais de uma das filhas desse escravocrata moderno. Ou seja, estou falando de uma mensalidade de 6 mil reais. Enquanto que um curso de licenciatura, ainda mais se for à distância, você chega a pagar 200, 250 reais. Olha a diferença. Então o que acontece? No caso da carreira de medicina, nós temos, se a gente pensar por essa questão de classe, o que nós temos aqui, na verdade, é a elite não querendo ser subordinada. E aqui vale fazer sempre essa reflexão, porque autonomia é autonomia. Aqui não tem que entrar, você sabe com quem você está falando. O que a ciência prega precisa ser reafirmada. Assim como um professor que tem autonomia pedagógica não pode implementar a palmatória como método de ensino, um médico não pode prescrever um medicamento que não tenha comprovação científica. E esse é o ponto. Eu trouxe essas reflexões, eu poderia ficar um pouco mais tempo, fazer um vídeo mais organizado, mas eu acho que isso aqui é um ponto inicial para a nossa discussão que eu vou acompanhar aí nos comentários. Pensar essa questão da autonomia, diferentes autonomias, porque são muitas variáveis aqui, né? Autonomia médica, autonomia pedagógica, o debate de classe, o debate inclusive da magnitude, da profundidade, da dimensão dessas carreiras, mas
eu acho que nós estamos no momento que esse debate precisa começar a ser feito. E obviamente, por ser bastante complexo, tem muitas variáveis envolvidas, não me cabe aqui finalizar essa discussão, eu só joguei a bola. É aquele famoso meme, né? Falei e saí correndo. Mas eu vou acompanhar os comentários, o que vocês vão colocar sobre essas questões. E vamos conversando, porque acho que esse é o processo. Inclusive, se eu tiver errado, se vocês enxergarem que as minhas colocações estão indo longe demais do que ela deveria, eu tô aqui para ler e para responder. Obviamente, se você falar alguma coisa, eu vou responder e eu vou continuar ainda até ser convencido, insistindo no meu ponto de vista. Acho que isso é normal dentro de um processo de debate, de discussão, enfim. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilha com os colegas. Acho que essa ideia, né, de comparar autonomia pedagógica, autonomia de professor e o mesmo grupo político que está, assim, uma autonomia a gente rechaça e a outra a gente supervaloriza, acho que é importante pensar nisso. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, isso é muito importante para mim, para o algoritmo, enfim. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço do Caio Fayad, nos vemos no próximo vídeo e tchau!